Bom, agora há pouco nós estávamos conversando aqui no estúdio, né, com o pessoal aqui da TV, do nosso programa, sobre esses investimentos imobiliários que estão acontecendo aqui mesmo do lado, junto ao Barra Shopping. Aqui já vai ser inaugurado a partir de novembro o Pontal do Estaleiro, que é um shopping total. Tem já a Leroy Merlin já inaugurou aí, e tem mais 160 lojas que estão incorporadas a esse projeto maravilhoso, né, que mudou o perfil imobiliário de Porto Alegre, principalmente nessa zona. Quem não se lembra, né, que o Pontal do Estaleiro, ali onde se localiza esse shopping, era abandonado. Ali o pessoal ia se reunir para fumar crack, essas coisas todas, e era uma área totalmente, né, marginalizada do processo de urbanização da cidade. Graças a Deus, graças a Deus e graças a nós também, que acabamos tirando do poder municipal aquela ideologia que é contra o progresso, contra o desenvolvimento, embora diga que defenda o progresso e os trabalhadores. E hoje ali, por exemplo, milhares de empregos estão sendo colocados aí, e a cidade está ganhando muito com isso. Quer dizer, Porto Alegre está se tornando uma grande capital, até inclusive e sobretudo na atração de investimentos no mercado imobiliário, em outros setores também, mas criando uma atração turística que nós não tínhamos em Porto Alegre. Porto Alegre hoje se alinha entre as capitais brasileiras, que tem também um poder de atração turística. O pessoal de fora vem aqui agora, não precisa só ir para Gramado, Canela, para a Serra, que é maravilhosa, mas também pode ficar em Porto Alegre e desfrutar das belezas, não só das belezas arquitetônicas, urbanas, da oferta de produtos, de serviços, da beleza do rio, da orla do Guaíba, mas de tudo aquilo que Porto Alegre tem, que pode oferecer a quem nos visita, seja do interior ou fora do estado e até do exterior. Bom, falando nisso, eu quero apresentar aqui a Chayana, que está aqui conosco, a Chayana Marques Fernandes, que é mediadora de conflitos e trabalha nessa área do mercado imobiliário. E já na semana passada, a Chayana Caroline esteve aqui lá da empresa e falou exatamente sobre esse contrato de compra e venda, esse boom que está acontecendo no mercado imobiliário. E essas questões, elas, claro, que envolvem também o aspecto jurídico, né, do processo de negociação, cláusulas contratuais e tal. E tu trabalha exatamente numa área que busca evitar, e é normal acontecer isso, evitar que esses conflitos, né, de negociações, eles acabem sendo judicializados. Isso é importante. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, né, novamente pela abertura desse espaço. Parabéns, olha, que é muita repercussão, porque na verdade esse é um assunto assim que as pessoas às vezes não dão muito valor, né, mas cada um de nós, seja diretamente ou na família, nas relações, acaba tendo, de repente, se defrontando com esse problema. Sim, e é importante a gente falar sobre isso para levantar, né, a reflexão. Sim, exatamente. Quanto mais você já refletir, né? Sim, sobre esses métodos autocompositivos, em principal, né, ao povo gaúcho, que, como a gente sabe, né, é um dos povos mais beligerantes do país. Então, o gaúcho diz assim, o gaúcho não leva desaforo para casa, né? Esse é o problema, né? Então, isso aí, de certa maneira, traduz essa coisa que tu está dizendo, nós somos um povo beligerante. E o que acontece, né, dentro desse boom que tu comentaste, né, sobre o mercado imobiliário, é a importância das cláusulas escalonadas nesses contratos. O que são cláusulas escalonadas? Essas cláusulas, elas determinam que as partes, ao fechar um contrato, se houver algum conflito, que eles sejam resolvidos pelos meios extrajudiciais de resolução de conflitos. Perfeito. E na base do diálogo, da comunicação mesmo. Então, esgotados esses métodos, aí sim vai para o judiciário. Então, o que acontece, né? Agora, as pessoas estão cada vez mais investindo em imóveis e que não só agreguem a questão da moradia, né, mas também a questão de comodidade, ficando próximo a polos comerciais, hospitais, farmácias, lazer, justamente para evitar, né, aquele gasto com deslocamento. Só que o que acontece no frenesi das pessoas adquirirem algo novo, por uma falta de comunicação, por uma falta, né, de atenção ou uma linguagem agressiva ou por uma falta de escuta ativa e um profissional que possa estar auxiliando, muitas vezes acaba no conflito. Por quê? Porque não tem cláusulas que contemplem o assunto em questão.
e aí acaba indo para o judiciário, que a gente sabe bem como funciona. O que é mais comum nisso é não judicializar ou judicializar, digamos assim, de 10 processos. Quanto por cento é judicializado e quanto por cento através dessa mediação, através da negociação, sobretudo através da cedência. Tem que ceder um pouco, cada um ceder uma parte, uma coisa acaba tendo um consenso, um mínimo de consenso. Olha, eu vou dizer, para não dizer a totalidade, uns 8. 8? 8 de 10. É São grande. judicializados. Apenas isso. Até eu quero trazer um exemplo de uma mediação que eu fiz dentro do judiciário, que foi feito um contrato de compra e venda de um imóvel na planta, e pelo atraso nas obras, o ABITSE, que é o documento de regulamentação que aquele imóvel está ok perante a prefeitura, né, ele não foi expedido e houve a quebra do contrato pela demora na entrega das chaves. O que aconteceu? O comprador ele se sentiu lesado e, né, sem a inclusão dessas cláusulas que eu falei, procurou o judiciário. Aí, com a demanda, o juiz encaminhou para a mediação e esse processo não era novo, era antigo. E encaminhou para a mediação, através do diálogo, das técnicas, né, que a gente aplica, conseguiram chegar a um consenso de que aquele imóvel, aquele apartamento mesmo seria entregue, porque pela morosidade o imóvel já estava pronto, com a ABITSE, e como o imóvel ele estava parado, gerou gastos com as cotas condominiais. E a empreiteira acabou não pagando. Então, no acordo, a empresa ela pagaria aquelas cotas condominiais vencidas e somente a partir da posse daquele imóvel pelo comprador, aí sim os valores seriam pagos por ele e também os valores, as parcelas que ficaram faltando para a venda, né, para o fechamento do negócio. daquele negócio, ele seria corrigido a contento, né, de ambos as partes. E agora cada vez mais, né, Chayana, até porque nós falamos, esse boom imobiliário aí vai trazer muitos contratos, muitos processos, que vai acabar uma demanda muito grande. E sempre é bom ter uma pessoa mediadora, até antes de fazer um negócio, né, para saber que cláusulas vão ser colocadas ali, que cláusulas são negociáveis, outras não são negociáveis, né, exatamente para fugir desta possibilidade de judicialização, porque a judicialização ela é ruim para o mercado, ela é ruim para as partes, né? Ninguém ganha com isso, né? E acho importante que as pessoas desarmarem desse sentimento de conflito, porque o conflito naturalmente é do ser humano, quer dizer, é natural que aconteça. Mas quanto menos, tem muita gente que fomenta conflitos sem necessidade. Então, esse é um parâmetro assim, que a gente deve examinar, né? Não, e eu vou chegar nessa questão também da fomentação do conflito, né? Mas assim, só fazendo um parênteses, a lei da mediação, ela já tem essa questão, tem um artigo que ela fala sobre a inclusão dessas cláusulas e também tem a vantagem, né, das partes poderem escolher um mediador. Fechando parênteses, entrando nessa questão da fomentação do conflito, o que acontece? Em países mais desenvolvidos, essas técnicas de negociação, mediação, conciliação, elas são utilizadas há mais tempo. Inclusive, a gente chama de condição sine qua non, que seria uma condição principal, imperativa que tenha essas cláusulas escalonadas em contrato e que se esgotem esses meios antes de se chegar ao judiciário, porque o judiciário também a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos o valor dele é altíssimo e não tem a gratuidade de justiça como a gente tem aqui. Já o Brasil ele é mais resistente, né? Ainda mais o povo gaúcho. Nós somos resistentes ao novo, ainda mais esses métodos. Por falta de divulgação de políticas públicas como esta e por resistência também de muitos profissionais nessa área, muitas vezes acaba, né, gerando esses impasses e aumentando o número de demandas, como a gente sabe que o nosso judiciário aqui, o gaúcho, ele é beligerante, né? E, na verdade, foi especialista em dirimir conflitos, ou pelo menos tentar o consenso das partes, né? E tem mais alguma coisa aí a respeito disso? Não, só duas coisas, né? A premissa que fica é que aquisições vantajosas pressupõem contratos bem elaborados. Claros. Claros. A mediação, que é a mais indicada para esses casos, ela resolve essas questões, esses problemas.
E que se alguém também, né, se alguém ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato na Gonçalves Dias 149. Perfeito. Eu acho que é importante isso, né? Nesse momento assim que a gente vive, sobretudo depois da pandemia, nós vimos que há um acúmulo, quer dizer, é uma pressão muito grande, as pessoas estão um pouco sem vontade de dialogar, de ceder e tal, há muita intemperança nisso, né? E claro que isso aí acaba gerando conflitos que poderiam ser evitados. E como eu digo assim, todo conflito, né, ele não é ruim para ninguém, quer dizer, na medida em que tu evitar um conflito que é evitável, tem muitos que são evitáveis, é só não criar mais, né? E o gaúcho tem muito disso. Nós temos aquele sangue farrapo ainda que permanece entre nós. Shaila, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Tá, sucesso lá para vocês e obrigado pelas informações e sobretudo pelo conteúdo, né, que tu tens passado aqui. É a segunda vez que tu estás aqui e eu tive já um retorno muito bom nisso, porque as pessoas, hoje elas estão, o investidor sobretudo que nos assiste, ele está tentando, né, ver o que fazer, como fazer, de que forma fazer um investimento que não traga muita dor de cabeça já fora aqueles que normalmente acontece quando isso ocorre. Obrigado, Shaila. Obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.